Olá pessoal, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e da Rede de Mobilização Missionária. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a ira do profeta, o profeta irado, a linguagem agressiva, a linguagem deselegante de muitos personagens de Deus ao longo das Escrituras. A mente do cristão na pós-modernidade está viciada em pregação positivista e em teologia de autoajuda. Ele está muito longe, muito distante da Nashaire, a palavra viva e eficaz. Em Hebreus, o autor nos fala sobre uma faca, um cutelo, que era da ponta do dedo até a ponta do osso, do cotovelo, um côvado. E esta era uma faca cortante dos dois lados. É traduzido nas versões de todas as sociedades bíblicas ao redor do mundo o conceito de Nashaire como espada. A palavra viva e eficaz, a espada de Deus. E é aí que nasce o conceito de Bíblia ou de palavra de Deus como uma espada afiada. Mas o conceito de Nashaire não tem nada a ver com espada, embora é traduzida por essa ideia. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, é uma faca de açougueiro. Esse é o sentido original de uma Nashaire. Ela é uma arma sagrada, ela é uma espada, ela é uma faca, ela é um cutelo do tamanho de um côvado que corta para os dois lados, que o sumo sacerdote usava para esquartejar a ovelha, o cordeiro. Ela é poderosa para cortar, ao ponto de cortar juntas e medulas e separar a alma do espírito. Essa ideia de uma faca de açougue que o sumo sacerdote usa para esquartejar o holocausto antes de que o fogo seja colocado e oferecido em sacrifício a Deus, é a ideia da palavra de Deus viva e eficaz. A igreja, ela abriu mão da Nashaire, da palavra viva e eficaz, por positivismo, por autoajuda, por meia dúzia de frases e para-choque de caminhão que tem fundamentado a fé de pessoas. E se você é um cristão em Cristo Jesus, que ama a Deus, que ama a Bíblia, mas tem a sua fé fundamentada por frases de efeito, por slogans e publicidade, marketing de igreja, e o que fundamenta a tua fé são frases e adesivos, gospels, eu lamento dizer que quando você é exposto a um raciocínio crítico, bíblico e profundo, você se sente desconfortável. É comum as pessoas dizerem: Becker, eu assisti as suas pregações e não entendi nada, mas agora que eu estou na quarta, quinta ministração, abriu-se o meu entendimento para a palavra de Deus. Ou seja, 20 anos, 30 anos, 40 anos numa igreja evangélica, feito um papagaio de pirata, reproduzindo a ideia dos outros, reproduzindo a opinião do pastor, tendo medo de pensar diferente daquilo que a denominação autoriza você a raciocinar, tendo medo de fazer uma leitura e uma aplicação bíblica crítica, construtiva. E aí, quando você escuta outras pessoas fazendo isso, tem duas reações naturais. A primeira é se unir a elas e aprender com elas. A segunda é criticá-las e se afastar, demonizar aquilo que é diferente e alienígena da zona de conforto que você está habituado. Recentemente nós publicamos um vídeo que é uma palavra inspirada por Deus. E muitas pessoas a receberam. Poucas pessoas, de fato, a refutaram, a rejeitaram, a criticaram. Mas, por amor a essas pessoas, quando eu escuto um WhatsApp, eu disse: sabe uma coisa, eu vou fundamentar um ensino bíblico para ajudar elas a abrir o entendimento revelado. Porque o entendimento bíblico denominacional, elas já possuem. O entendimento bíblico institucional, elas já foram treinadas, doutrinadas a pensar dentro da instituição. Mas a Nashaire ainda não foi ativada profeticamente no seu espírito, no seu coração. Eles falam de Bíblia, mas eles não conhecem o poder de uma palavra que é viva e que é eficaz. E essa palavra que é viva e que é eficaz, ora edifica, ora exorta, ora consola, ora motiva. Não é errado, esporadicamente, você ser alimentado pelo seu pastor por uma palavra motivacional. Porque um dos aspectos da profecia no Novo Testamento é levantar o que está abatido. Só que não é o único
aspecto, é um deles. Puxar a orelha, advertir do juízo, advertir do pecado, exortar, confrontar, constranger em arrependimento para que aquela alma, pela pedagogia da dor, se arrependa e não vá ao inferno, que o apóstolo Paulo fala, Alexandre Latueiro e Déquio, né? Para que, perecendo o corpo, a alma se salve. Nada a ver com esse modelo neurótico de amaldiçoar alguém porque está com a vaidade ferida. Exatamente o contrário. Foi ferido, é maduro o suficiente para perdoá-los em amor e, por amar a alma deles, desencadeia um decreto de juízo que vai fazer com que, fisicamente, financeiramente, o natural seja corrompido, visando que a alma se salve e passem o resto da eternidade juntos lá no céu, reconciliados com Cristo Jesus. É outro nível de maturidade que nem toda a cristandade está pronta para esta matéria. Existe na Bíblia uma linguagem não falada de Deus. O Salmo 19, por exemplo, o Salmo 98, são linguagens de adoração a Deus sem palavras. A onda brama, o vento adora, o sol glorifica, objetos inanimados que não falam, na linguagem poética do Salmo 19, do Salmo 98, expressam uma linguagem não falada de honra, de adoração, de exaltação a Deus. E existe uma linguagem que não é cognitiva, ela é literal, ela é agressiva, ela é bíblica. É essa linguagem que nós vamos falar no vídeo de hoje. O profeta está sendo deselegante em alguns textos das Escrituras e algumas profecias do Novo Testamento, porque ele é neurótico, porque ele é problemático, porque ele está sob opressão demoníaca. O profeta está em íntima comunhão com Deus e ele está comunicando da mente de Deus para o coração da nação aquilo que Deus está sentindo. Então existem palavras que vêm do coração de Deus para um colegiado de intercessores discernirem e rugirem aqui na terra. O leão da tribo de Judá rugiu no céu. Os seus leõezinhos ouviram, captaram, discerniram e multiplicaram o rugido em proporções menores. Por isso que é um colegiado de profetas, é uma companhia de adoradores, é uma multidão de intercessores. Não é um único cara que tem a palavra final, é um discernimento coletivo, onde ecoa, reproduz, replica o rugido de Jesus no céu, leõezinhos como intercessores, guerreiros, adoradores, rugindo aqui na terra. Esse discernimento coletivo é fundamental para nós podermos entrar nas coisas mais profundas de Deus e entender porque às vezes o profeta no texto sagrado está sendo agressivo. E você vai ver que tem personagens bíblicos que falam palavrão, que tem personagens bíblicos que xingam, e o próprio Senhor Jesus, ele usou essa linguagem dura, essa linguagem agressiva e essa linguagem deselegante nas Sagradas Escrituras. Eu quero com esse vídeo ajudar você a desconstruir a superstição de que todos os personagens bíblicos são perfeitos. Eu quero que você entenda que o único perfeito é Jesus, o qual irou, mas não pecou, o qual venceu a morte e ressuscitou, o qual é o nosso referencial de fé. E ele, como referencial de fé, deixou claro que o homem de Deus, o oráculo divino, o profeta, não é um ser sem emoções. É um ser que se relaciona com as emoções com transparência. Então o que o religioso faz? O que o hipócrita faz? Ele está odiando, ele está invejando, ele está sentindo um sentimento mal e ele maqueia. Eu tenho medo de pastores que quando pegam no microfone mudam a postação de voz, mudam o tom de voz. Esse cara é bipolar. Ele vive falando numa frequência. Quando pega o microfone, muda. É uma outra personalidade que ele manifesta. Não é o natural dele. Esses caras são doentes. O grande desafio da maturidade é, assim como você xinga quando ninguém está olhando, você xingar quando você está pregando. E isso faz você um cara esquisito, agressivo, que está usando palavras pesadas, mas acima de tudo, um personagem transparente, que não maqueia suas emoções e que não maqueia seus sentimentos. Agora, uma coisa é eu falar dos meus sentimentos de revolta, de ira, num contexto de geopolítica, de injustiça social e de manipulação da mídia. Outra coisa é eu receber de Deus um peso, um sentimento.
E esse sentimento que eu estou expressando e faz com que religiosos me desqualifiquem e se sentem desconfortáveis com a minha ministração, não todas, mas algumas que a gente pega um pouco mais pesado. Tem muitas palavras motivacionais aí no canal, tem muitas pregações de cura, de restauração, de entusiasmo no canal, mas há momentos em que o que Deus está sentindo em relação à igreja de um país, de uma cidade, de uma nação, de uma denominação, de uma convenção de pastores, o que há no coração de Deus em relação a uma mensagem a ser entregue não é algo bom. E não tem como você comunicar isso sendo monocórdico, sendo sentimental. Não, é preciso comunicar com o mesmo sentimento que você está discernindo no coração de Deus. E se você não tem maturidade para entender isso, você talvez nem nascido de novo seja, cara. Talvez você seja só um prosélito, frequentador de templo, puxador de saco de pastor, esquentador de banco, futriqueiro, fofoqueiro, conspirador de intrigas entre os irmãos da igreja, mas que no fundo, depois de tantos anos com a Bíblia debaixo do braço, vivendo uma rotina eclesiástica, talvez, você nem nascido da água, muito menos nascido do Espírito você seja. Porque quando você recebe uma palavra do Espírito um pouquinho mais apimentada, um pouquinho mais dura, você se sente desconfortável. Ou seja, as faculdades do teu espírito de adorador, de intercessor, de nascido de novo, elas estão embotadas. As faculdades do teu homem interior, do teu espírito recriado em Cristo Jesus estão enferrujadas, estão entulhadas, estão atrofiadas ao ponto de você só conseguir receber o que massageia a tua alma e diz o que você quer ouvir. Mas não conseguir receber e rejeita e demoniza aquilo que te chama ao arrependimento, ao constrangimento, a uma reflexão mais profunda. É um problema sério quando nós tentamos dar assuntos espirituais profundos. É feijoada para quem só está preparado a receber papinha, leite. Mas em 1 Coríntios 2, 13 a 15, e em 1 Coríntios 3, versículo 1, o apóstolo Paulo viveu esse problema, viveu esse conflito com a igreja de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 a 15, diz assim, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele, da parte de ninguém, é discernido. Entender a Bíblia é faculdade da alma, psique, lógica, razão, mente, Grécia. Discernir a Bíblia é uma faculdade do espírito humano recriado em Cristo Jesus em íntima comunhão pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Discernir a Bíblia é além de palavras, é além do que você está enxergando, é além do que você está ouvindo, é além do cheiro que você está cheirando, é além do sabor que você está degustando, é além das faculdades naturais da alma. É uma percepção extrasensorial que vai no espírito, ou seja, na chagre, a espada do espírito, a palavra viva e eficaz, a palavra de Deus que esquadrinha ao ponto de separar juntas e medulas. O açougueiro faz isso, o sumo sacerdote com a nachaire do tamanho de um côvado também. Ao ponto de separar a alma e o espírito. O natural já não faz. Só o discernimento do profeta. Só o discernimento do sacerdote. Só o discernimento do adorador e do intercessor. E como na ordem de Melquisedeque todos nós somos sumos sacerdotes de uma nova aliança, o véu que separava não separa mais, então temos livre acesso ao coração do Pai, ao coração de Deus. E exercitar isso é sine qua non, é urgente e é fundamental. Por fim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz assim, e eu, irmãos, não pude falar convosco das coisas espirituais, mas tive que tratar somente dos assuntos carnais, como se vocês fossem meninos em Cristo. Com o leite vos criei e não com o manjar, porque ainda não podem, nem tampouco ainda estão aptos a receber. Porque ainda sois carnais, não havendo entre vós inveja, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo a natureza dos homens?
Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? O apóstolo Paulo queria ter falado de revelações profundas e não pôde, teve que se limitar somente ao feijão com arroz da palavra de Deus. Então o canal de YouTube com pregação é assim, talvez você tenha hoje uma estrutura espiritual e emocional só para assistir canal de água com açúcar. Se você pega uma ministração um pouco mais profunda, você entra em crise, você vira um budista. Você entra em xeque. Ou, para você não entrar em crise na sua fé fundamentada em frases de efeito de pregadores eloquentes, então você demoniza o pregador que trouxe um ensino um pouco mais profundo, que falou com tom de voz e que comunicou do coração de Deus um sentimento de nojo, um sentimento de revolta, um sentimento de desaprovação. Há momentos em que o sentimento de Deus para a nação é de amor, é de festa, é de dança, é de celebração. E há momentos em que Deus está prestes a vomitar a igreja, a vomitar os sacerdotes do altar, a vomitar os políticos de uma nação ou os membros do Supremo Tribunal Federal, os membros da justiça. Vou te dar alguns textos bíblicos ao longo deste vídeo para que você deixe de pensar como um neófito e pense como um tuios. Filho de Deus, um uios, um filho de Deus maduro. Como discernir um profeta? Em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo diz assim, os 2, 3 profetizem simultaneamente, os demais ouçam e julguem a profecia. Aí o camarada acha que é para julgar a vida do profeta. Paulo não está dizendo que é para julgar a vida do profeta, é para julgar a mensagem profetizada. Primeiro erro que o movimento pentecostal, na sua imaturidade do uso dos dons de profecia faz, é julgar a barba, é julgar o cabelo, é julgar o bigode, é julgar o terno, é julgar a gravata, é julgar o anel no dedo, é julgar o lustre do sapato. Uma vez eu estava em São Paulo, eu ainda era seminarista, e um caso aconteceu, e isso é verídico, isso não é ilustração, de um feiticeiro, um pai de santo, ele irado que os crentes do bairro demonizavam ele e idolatravam um bando de pregadores famosos que iam lá naquela igreja pregar, e os escândalos de pedofilia, de adultério, de sexo com as irmãs da igreja, dos pregadores itinerantes que passavam por lá, eram grandes, eram intensos, que o bairro todo ficava sabendo. Então o pai de santo, ele pegou uns 4, 5 VHS, na época acho que nem havia DVD, de pregadores famosos, desses, gideões internacionais lá de Balneário Camboriú, e ficou assistindo a pregação deles. E ficou imitando no espelho a postação de voz deles. E ficou imitando no espelho as frases de efeito que eles usavam. E fez um raciocíniozinho bíblico teológico. E aí mandou fazer um folderzinho dele, e um camarada lá do bairro chegou para o pastor e disse, olha, tem um pregador aqui, José Maria. Ele é poderoso, Deus usa ele. Olha aqui o folder dele, agenda para pregar quinta-feira à noite aí na igreja. E o pastor, que há muito tempo perdeu o seu discernimento espiritual, há muito tempo já não consultava mais o Espírito Santo de Deus, mas apenas via o quão este marketing poderia beneficiar financeiramente a igreja para pagar as despesas no final do mês, ele agendou. E na quinta-feira à noite, o pai de santo, vestido de terno e gravata, cabelo lambido, sem barba, sapato ilustrado, e com todos os estereótipos que a doutrina da religião, que os religiosos aprenderam mecânica e humanamente a discernir o que não tem discernimento nenhum, né? A aprovar ou reprovar o estereótipo físico, visível e perfeitamente manipulável. Ele subiu na tribuna, saudou a igreja com a paz do Senhor, pregou com eloquência, imitou um desses VHS de pregação que ele havia estudado nas semanas anteriores, e o povo chorou, e o povo se emocionou, e com todas as frases de efeito, de vitória, de carro, de chave de carro, de caneta de fogo que desce do céu para assinar o contrato, ele fez o teatro bíblico dele. Nem nascido de novo e nem crer que Jesus ressuscitou dos mortos, esse pai de santo, esse feiticeiro acredita. Mas ele fez um teatro excelente. E ao término da mensagem, quando todos estavam emocionados, com a sua alma florida, eufórica, ele falou, eu só vou dizer uma coisa antes de me despedir e devolver o microfone para o pastor.
Eu sou o pai de santos José Maria, do centro de Umbanda, disse lá o nome da entidade que ele reverenciava. Estou a 4, 5 quadras de distância daqui. E para vocês pararem de dizer que nós, de matrizes africanas, somos todos do diabo, eu fiz questão de vir aqui e pregar do jeito como vocês pregam, para vocês verem que vocês, com o preconceito de vocês, estão totalmente errados. Muito obrigado. Se quiserem me encontrar, eu estou aqui, 5 quadras de distância, no terreiro de Umbanda, disse lá o nome da entidade que eles serviam. O pastor ficou em estado de choque, os irmãos ficaram em estado de choque, os presbíteros infartaram, os diáconos fizeram xixi na calça, e foi um grande escândalo em São Paulo. Não é porque eu era seminarista, mas isso repercutiu nas rádios, repercutiu em diversos lugares. Por que isso aconteceu? Porque há muito tempo a igreja deixou de discernir o espírito e passou a avaliar o estereótipo. Paulo aos Coríntios fala que quando 1, 2 ou 3 simultaneamente profetizar, devemos discernir o conteúdo da mensagem profetizada e não o cabelo, a sobrancelha, o relógio, a chave do carro ou as vestimentas. Eu já vi profetas de nações extraordinários, de chinelo de dedo e bermuda, trazer palavras que gerou arrependimento e cura. Já vi profetas de terno e gravata, no final de uma vigília, irem para um motel com as cantoras famosas. E aquilo que você tolera, você legitima na tua vida. O problema de Jezabel não é que você pratica esses pecados. O Apocalipse fala sobre a igreja de Tiatira e diz que o pecado da igreja de Tiatira é que tolerava a doutrina, o comportamento e o ativismo de Jezabel. Eles não praticavam, mas eles toleravam. E coisas que Deus está prestes a vomitar da sua boca, nós temos que vomitar junto com Ele. Porque se nós não vomitarmos, nós não estamos unidos com Deus. Nós estamos tolerando Jezabel e o seu sistema político, religioso, mentiroso e manipulador em nosso meio. A chave é discernir o espírito, além das palavras e além do estereótipo, além daquilo que está exposto no mundo natural. Jesus diz, bem-aventurado aqueles que não se escandalizam em mim. Bem-aventurado aquele que não fica amargurado comigo. Bem-aventurado aqueles que não endurecem o seu coração com a palavra que eu estou trazendo inspirada por Deus. Porque nos dias de Jesus não era diferente. Havia um sistema político e religioso de saduceus, de fariseus, de zelotes, que massageavam o que as pessoas queriam ouvir ao invés de constrangê-las a um arrependimento profundo. E Jesus traz uma palavra que ora motiva, ora exorta, ora cura, ora briga. Jesus é um cara que vira mesas e xinga a mãe dos cambistas. Esse Jesus que está virando as mesas e xingando os cambistas, ele não está desequilibrado. Não é o diabo que entrou em Jesus para fazer isso. Não, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Um dos aspectos da unção profética de Jeremias é que Deus o ungiu para arrancar e derrubar, para destruir. Somente depois dessas 3 coisas aparentemente negativas é que ele edifica, planta, constrói, restaura algo novo e algo positivo. E se você acha que puxão de orelha ou que palavra profética dura não é de Deus, você é um prosélito, que nem nascer de novo não nasceu. Você não ouve o Espírito Santo de Deus falar com você. Você ouve a voz da tua alma, do teu ego, das tuas emoções, da tua vontade própria, mas você não ouve a voz dos céus, não ouve o som do Espírito, não ouve o som do sobrenatural de Deus. Em Amós, capítulo 4, versículo 1 em diante, tem um texto interessante para mim fundamentar o que eu estou tentando desconstruir e estabelecer como Nashaire, palavra viva e eficaz na tua mente, na tua alma, no teu espírito. Amós 4:1, ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã. Vós, vacas de Bazã, que estáis no monte da Samaria, que oprimam os pobres e quebrantais os necessitados e dizem aos seus senhores, dai cá e bebamos. E o texto continua dando puxão de orelha do profeta Amós. Amós está chamando as mulheres da Samaria de vacas. Se eu fizer um vídeo e chamar as mulheres de alguma cidade de vacas, é porque Deus está me inspirando a fazer isso. Ou é porque eu sou um imbecil que não sei e não tenho nada da parte de Deus para comunicar a você. Como é que você discerne o Espírito?
Pela frase de efeito? Pela saudação? Tem gente tão idiota e tão desconectada com a verdade bíblica que ela foi enfeitiçada só receber o pregador que diz paz e graça. E se o cara saudar com graça e paz, ele fecha o coração e diz, não, isso aí não é de Deus, porque isso aí não deu a paz e a graça e a paz. Ele inverteu, ele deu a paz e a graça. Tem gente tão fundamentada na superstição da instituição religiosa que ele frequenta, que se você disser, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, ele recebe tudo que você tem para ensinar. E se você dizer, boa noite, irmãos, Deus seja convosco, shalom. Não, shalom não é de Deus, shalom não é da minha denominação. Eu não fui ensinado assim. Ele consegue fazer o orgasmo do cretino. É um crente, nascido de novo, ou se apresenta como tal, faz da Bíblia um desodorante, frequenta a igreja, é militante, contribui, oferta regularmente, mas ele está com a sua fé fundamentada na superstição dos homens e não na revelação bíblica, na palavra que é viva e que é eficaz, na shaire, na espada que corta para os dois lados. Então, Amós, ele seria um profeta do diabo na perspectiva desse grupo de cristãos imaturos. E se você dá para eles uma palavra um pouco mais profunda, a feijoada, a picanha, vai dar diarreia, porque eles só estão aptos para o leitinho. Mas a partir desse entendimento do vídeo de hoje, eles vão tirar a tampa. Eles vão abrir o espírito para discernir e a mente vai ser recriada, transformada. Você nunca vai ter a mente de Elohim, a mente do Pai, a mente de Deus. Mas nós temos a mente de Cristo Jesus. A mente é renovada, a mente é recriada em Cristo Jesus. Essa nós temos. E temos que exercitá-las. Jesus é especialista em perdoar pecados. Burrice já é outro departamento, irmão. Preguiça de pensar já é outra coisa. Não tem nada a ver com a graça, com a misericórdia e com o amor de Deus. Aí já é uma responsabilidade nossa de diligentemente buscarmos as Escrituras e sermos influenciados por pessoas mais maduras espiritualmente que nós, para formar Cristo em nós. E depender da comunhão e da vida íntima com o Espírito Santo de Deus em todos os aspectos, em todos os dias, em todos os instantes. Por que Deus está falando para Amós que as mulheres da Samaria são vacas e Bazã? Primeiro, Deus não está falando isso. Sabe, não é psicografia profética que o Deus fala aqui no teu ouvido e você psicografa, feito Chico Xavier. Não. Deus está botando dentro do profeta Amós um sentimento. Qual é o sentimento? De ira, de nojo, de indignação, de vômito. Deus está furioso com as mulheres da Samaria e Deus está botando esse sentimento dentro de Amós. Se Amós não fosse um boiadeiro, não fosse um cara do campo, não fosse um cara que trabalhava com vaca, com gado, com ovelha, com bosta, com cocô, com carrapato, com doenças de vaca e de outros animais. Se essa não fosse a rotina de Amós, se essa não fosse a mentalidade e a cultura de Amós, Amós receberia o mesmo sentimento, o mesmo peso que Deus iria colocar profeticamente como um sentimento de rejeição, de nojo, de indignação, de fúria contra as mulheres de Samaria dentro de Amós. Mas Amós iria comunicar isso com uma outra expressão. Em vez de chamar as mulheres de Samaria de vacas de Bazã, muito provavelmente Amós, se fosse dono de uma pet shop e passasse o dia inteiro penteando poodle, penteando cachorro, penteando gato, penteando Yorkshire, o sentimento do céu, o discernimento e o peso de intercessão, de ira, de indignação, de reprovação, de nojo, de vômito, que Deus está botando dentro de Amós seria o mesmo. Mas Amós teria profetizado: ouçam, mulheres de Samaria, vocês são umas cadelas nos cios. Vocês são um bando de cachorrinho poodle ávidas para pecar. Vocês são um bando de cachorro pulguento que o Senhor está indignado contra vocês. Por que Amós não usou a figura de linguagem de uma cadela no cio, de um cachorro pulguento? Por que Amós usou a figura de linguagem da vaca de Bazã? Ah, porque Deus mandou. Não, você não entende nada do ministério profético. Deus não mandou. Deus botou um sentimento de nojo dentro do profeta Amós. Como o profeta Amós vai comunicar esse sentimento? A responsabilidade dele. E isso está ligado à cultura, à rotina de trabalho, à profissão dele, aos elementos naturais que alimentam a alma de Amós. Mas a revelação e o místico, o divino, é o sentimento de que nesse momento Deus está indignado contra as mulheres da Samaria. Para Deus, se Amós está chamando elas de vaca de Bazã, ou se vai chamar elas de cadela no cio,
você vai chamar de piriguete, ou você vai chamar elas de socialites fúteis, não importa. Quem é o profeta mais elegante, mais diplomático das Escrituras? É o profeta Miqueias. Miqueias é um cara que profetiza no palácio para o governo, para o político. Ele é um profeta na esfera política. A unção de Miqueias é uma profecia num contexto sociopolítico da época. E a estrutura semântica do texto de Miqueias, ele é um texto mais erudito, é um texto mais inteligente, um texto mais polido. Totalmente diferente de Amós, que é um cara que trabalhava com vaca, com pasto, com bosta, com cocô, com carrapato, com suor, com sol quente, com fedor, e era cheio de Deus. E automaticamente os dois, quando profetizam, profetizam da parte de Deus. Mas os dois, quando comunicam o sentimento que Deus está inspirando eles, botando dentro deles um sentimento de aprovação, de bênção, ou um sentimento de reprovação e repúdio, eles vão comunicar isso com as faculdades da alma que cabe e que formou a mentalidade de cada um deles. João Batista é um cara que diz: raça de víboras, arrependam-se, porque o reino de Deus está ao alcance das mãos de vocês. Ele é um cara esquisito, ele é um cara no Novo Testamento primo de Jesus. Por isso que se diz, veio Jesus que comia e bebia com os publicanos, e disseram, tem demônio. Veio João Batista, que não comia e não bebia com os publicanos, e disseram, tem demônio. Rejeitaram as duas manifestações. Jesus mais polido, mais elegante. João Batista mais agressivo, mais curto e grosso. Tocamos flauta e não dançaram. Choramos e pranteamos para que chorassem conosco, mas também não prantearam, não choraram conosco. A quem eu vou comparar essa geração? Assim, eu poderia dizer, o profeta Natã, ele recebe uma revelação de Deus, ele recebe um sentimento, ele recebe um peso de intercessão. E o que ele sabe de uma forma mística e sobrenatural? Que Davi está em adultério, que Davi está pecando. Mas Natã é um cara que nas faculdades da alma vai comunicar da parte de Deus para Davi uma parábola, uma ilustração. Rei Davi, havia um homem com muitas ovelhinhas, tomou a ovelhinha da outra, o que tem que fazer? Mata ele. Pois é, o Senhor é essa ovelhinha, o Senhor está cheio de esposas, cheio de concubinas e ainda tomou Betseba, que era a única esposa de Urias. Ou seja, ele usou da criatividade para ilustrar uma parábola com o objetivo final, não de se autoafirmar como profeta, mas Natã gerou e ministrou no rei Davi o fruto do arrependimento. Poderia ter morrido. João Batista, no Novo Testamento, vai ter o mesmo dilema. Por causa de Salomé, a filha de Herodias, o adultério, Herodes deixou o irmão dele de lado e tomou a cunhada como esposa para si. João Batista vai profetizar contra essa relação pecaminosa no Novo Testamento. Só que ele não vai ter a inteligência, a habilidade e o polimento que Natanael teve com Davi. João Batista termina no cárcere com a cabeça decapitada. Então a revelação profética é uma coisa, o sentimento que Deus põe no espírito do profeta é importante, e isso faz com que o profeta fale com amor ou fale com dureza, porque ele está expressando o sentimento de Deus para um homem, para uma mulher, para uma família, para uma cidade, para uma instituição, para um povo, para uma cultura, para um tempo. Agora, Deus não está nem aí se vai chamar de vaca de Bazã ou poodle no cio. Deus botou um sentimento e quer que esse sentimento seja comunicado. E o profeta, nas faculdades da alma, comunica isso do jeito que melhor lhe assistir. Se ele estudou muito, ele vai comunicar com mais polimento. Se estudou pouco, ele vai conjugar o verbo fora do polimento da língua portuguesa. Mas não é por causa disso que você deve rejeitar essa palavra. Porque às vezes essa palavra está vindo do coração de Deus, inspiradíssima pelo Espírito Santo. E discernir a mensagem é diferente de discernir a escolaridade de um intercessor. Por exemplo, Deus sempre vai falar na linguagem que o profeta entende. Deus não vai falar na linguagem teologicamente correta.
Deus vai falar com o profeta e vai se comunicar com o profeta e vai falar através do profeta e vai se comunicar através do profeta no mundo que o profeta consegue absorver, entender e comunicar, nas limitações, nas faculdades, das habilidades da alma desse profeta. Deus não vai falar por um profeta e comunicar-se por esse profeta na linguagem teologicamente correta da tua denominação. Até porque a tua denominação pode ter doutrinas equivocadas. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 6, ele se apresenta como um cara rude nas palavras. Não vou ler todos os textos, vou citar vários. Talvez depois a gente ponha no monitor aí para você dar uma olhada, mas 2 Coríntios capítulo 11, versículo 6. Versículo 5 e 6. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos de Jerusalém. E se eu sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência, no conhecimento. Mas já em tudo, nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Ou seja, eu me permiti ser conhecido por vocês com os meus defeitos. Eu não usei máscaras, eu não mudei o tom de voz. Eu não usei vocabulário e entonação de voz manipuladora e mentirosa para te induzir ou para roubar o teu coração, como Absalão fazia. Eu fui transparente contigo, e se fui rude na minha transparência, Paulo está dizendo, vai plantar batata, amadurece, acorda, aprende a discernir o meu espírito e aprende a discernir o conteúdo do que eu estou te ensinando. Fui rude na palavra, mas não fui rude no conhecimento, na ciência, no conteúdo do que eu te ensinei. E esse tipo de cristão está cada vez mais sedento e ansioso por uma palavra profunda, porque a grande maioria não passa do evangelho da água com açúcar. O profeta não deve ser discernido também, porque ele opera milagre. Operar milagre é importante, e eu sou um operador de milagres. Oro por isso, creio nisso, e quem caminha conosco na escola sabe como nós treinamos pessoas, né? Orar paralíticos de cadeira de rodas, surdos, cegos, manifestações de milagres criativos, caroços, vômito, trabalho de feitiçaria, quebrado, muitas coisas. Mas Salmo 68, verso 18 diz que Deus dá dons até para rebeldes. Até para rebeldes. Então, operar em sinais, operar em milagres, operar em cura é bom, é bíblico, é importante, mas nunca será suficiente. Porque além desse fenômeno, a pessoa deve discernir o conteúdo da mensagem. E quando se fala de discernir a vida de um profeta, não é o terno, a gravata, o gel no cabelo ou o lustre do sapato que determina. Não. Jesus diz, conhecereis a árvore pelos seus frutos. E essa deve ser a máxima, Mateus capítulo 7, verso 16, de discernir um profeta ou discernir uma mensagem profética pelos seus frutos. Discernir a vida de um homem ou de uma mulher de Deus pelo que ele frutifica, e não por aquela pregação daquela noite, por aquela oração daquele dia. Pode ser que ele tenha pego 20 horas de conexão aérea, esteja cansado, não foi para o hotel tomar um banho, não comeu, foi direto para o púlpito, pregou e estava cansado e não produziu e não pregou com a desenvoltura que habitualmente ele ministra. Na hora de orar por cura, orou por 4, 5, 6 enfermos, tinha 2.000 ali para ele orar e ele disse, amanhã a gente ora mais, eu vou para casa dormir. E aí? Você tem que ver uma vida de frutos e não um momento ou um culto ou uma reunião, se foi bem sucedido ou se foi mal sucedido, se estava cansado, se não estava cansado. Isso exige maturidade. Porque eu vou te dar aqui 3 profetas bíblicos que erraram nas suas profecias e são de Deus. O movimento pentecostal ele traz essa superstição baseado num erro exegético hermenêutico de Deuteronômios capítulo 13 e Deuteronômios capítulo 18. Tá? Deuteronômios 13, 1 a 5 e Deuteronômios 18, do 15 ao 22. Uma coisa é você profetizar, a profecia não se cumprir e não ser dado autoridade, reconhecimento público de profeta no meio da congregação. Outra coisa é você profetizar, não se cumprir e você tentar roubar o coração das pessoas.
ou profetizar, se cumprir o sonho, se cumprir a visão, se cumprir o sinal, se cumprir a profecia, e depois do cumprimento da profecia, você induzir as pessoas a adorarem ídolos, demônios, falsos deuses e se prostituírem contra o Senhor. É Deuteronômio 13, Deuteronômio 18. É uma leitura rápida, você vai acreditar no chavão e na superstição pentecostal. Se a profecia é de Deus, se cumpre. Se não é de Deus, não se cumpre. É típico de crente que tem preguiça de raciocinar. Por quê? Porque 3, 4% das profecias bíblicas são absolutas. São profecias que vão se cumprir, mesmo que você não creia, mesmo que você não trabalhe, mesmo que você não se alinhe e não se organize na terra, dentro do caminho que a profecia bíblica aponta para você trilhar. Profecia bíblica não é determinista. Profecia bíblica, ela é um caminho de maturidade para você discernir e você trabalhar, trilhar, caminhar naquela direção apontada. Agora, se você não caminhar, não vai acontecer. Você vai transferir para Deus aquilo que Deus comissionou você por inspiração profética a você fazer cheio de Deus. E você vai ficar frustrado com Deus, com a profecia e com o profeta. Então, como é que se discerne uma profecia bíblica? Sempre como um caminho de discernimento de maturidade e nunca como uma coisa absoluta e determinista que vai acontecer se você ficar em casa assistindo bolacha, assistindo Netflix. As profecias que vão se cumprir de uma forma absoluta, porque Deus falou e o cumpriu, são apenas 4, não chega a 5% das profecias bíblicas. Essas você não precisa nem crer. As profecias absolutas vão se cumprir mesmo que você duvide delas. Só que não existe profecia absoluta para casamento. Não existe profecia absoluta para arranjar emprego. Não existe profecia absoluta para trocar de carro. Não existe profecia absoluta para mim, para você, a nível de bênçãos materiais. Não existe. Pode até haver profecias permissivas, condicionais ou circunstanciais para nossos relacionamentos aqui na Terra. Essas existem, mas não são absolutas. Ou seja, se você corresponder, ela cumpre. Se você não corresponder, ela aborta. E é profecia e é de Deus. Quais são as profecias absolutas que vão se cumprir, mesmo que nós dois fiquemos em casa, incrédulos, assistindo TV, comendo biscoito e de braços cruzados, num estado de espiritualidade passiva? Todas as profecias em relação a Israel, elas se cumprem independente de mim e de você. Se você duvidar, ela vai se cumprir. Se você crer, é bom para você, mas ela vai se cumprir do mesmo jeito. Todas as profecias em relação à segunda e à primeira vinda de Jesus são profecias absolutas. São profecias que vão acontecer, quer creia, quer duvide, não importa. Ninguém vai trabalhar, ela vai se cumprir. Todas as profecias com respeito à igreja. Somente esses 3 agrupamentos de profecias são absolutos. Todos os restantes são permissivos, condicionais e circunstanciais. São profecias, são inspirados por Deus, mas não vai acontecer porque Deus falou, cabeça de bagre. Vai acontecer porque Deus falou, você discerniu e você trilhou um caminho de maturidade. E você decidiu trabalhar em cima de um apontamento, de uma inspiração, de uma estratégia profética. Se você não trabalhar na terra, se você falhar na ação correspondente aqui na terra, a profecia é de Deus e não se cumpre. E você fica amargurado com Deus. Ah, e Deus falou que eu vou ser vereador. Ok, então jejua a hora e trabalhe e não quebre princípios e diligentemente seja fiel. Porque Deus falou para Abraão, para Isaac, para Jacó, falou para Moisés que aquela terra iria ser conquistada e aquela geração morreu no deserto. Somente na geração de Josué que correspondeu e a profecia se cumpriu. Não tem nada a ver com determinismo, com predestinação, não. Tem a ver com a resposta inadequada que deram para Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, chorar, se arrepender dos seus maus caminhos, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Mas ela começa com uma condicional, se nós correspondermos a um aspecto da profecia, da promessa, então o outro aspecto Deus vai corresponder e vai materializar. Se nós fracassarmos na nossa parte, a parte divina da profecia circunstancial e permissiva vai abortar. E foi Deus que inspirou e foi Deus que apontou um caminho e esse caminho não foi trilhado e essa profecia abortou. Por quê? Porque não é profecia sobre Israel, porque não é profecia sobre essa primeira e segunda vinda de Jesus, porque não é profecia sobre a igreja. Somente as profecias sobre Israel, igreja e o Messias
é que são absolutas. Qualquer outra profecia na Bíblia ela é permissiva, condicional e circunstancial à santidade, à obediência, para que ela se cumpra, então. E discernir o profeta, ou discernir o espírito de profecia, discernir a mensagem, discernir o fruto de uma vida, de um ministério profético, é mais importante do que se ele errou ou acertou circunstancialmente em uma profecia isolada. É possível profetas errarem numa escola de profetas. E não tem nada de pecado com isso. Não é para apedrejar quem erra na profecia. É para apedrejar quem cumpre a profecia e a profecia, depois de ser cumprida, leva o povo à prostituição, à idolatria, ao adultério, a adorar falsos deuses. Esse tem que ser apedrejado. Deuteronômio 13, Deuteronômio 18. O que profetiza e não se cumpre, apenas não deve receber reconhecimento público de profeta no meio da congregação. Falou com presunção, falou da sua alma, falou da sua mente. Não falou do Espírito, falou da sua opinião pessoal. Então existem profetas do diabo, existem profetas genuínos de Deus, e existem profetas de Deus imaturos, que estão falando da sua mente, da sua psique, da sua opinião pessoal, em nome de Deus, mas ao longo do processo, o que é palha vai se queimar, o que é ouro vai resplandecer. Bom, Jeremias é um cara que em Jeremias 25, 11, Jeremias 29, 10, Daniel 9, 1 a 3, 2 Crônicas 36, 21, fala que Jeremias profetizou que o tempo do cativeiro babilônico, do povo de Deus, por desprezarem os profetas que puxavam a orelha, era de 70 anos. Foi falado da parte de Deus que é 70 anos. Daniel faz os cálculos, faz a leitura e chega à conclusão de que os 70 anos profetizados por Jeremias já haviam se cumprido. Só que, no entanto, eles ainda estavam escravos. Aí você acha que Deus vai agora acabar com a escravidão porque os 70 anos profetizados por Jeremias se cumpriram? Não. Os arqueólogos dizem que eles ficaram 78 anos no cativeiro. A turma da arqueologia bíblica tem duas correntes de raciocínio. Tem uns que dizem que é 76, outros dizem que é 78 anos, mas é comum a concordância de que ficaram mais tempo do que os 70 anos profetizados por Jeremias. E eu te pergunto, Jeremias é um profeta do diabo, você vai rejeitar Jeremias e vai agora nunca mais assistir um vídeo de pregação do profeta Jeremias no YouTube da Palestina, porque ele profetizou 70 anos e o povo ficou mais do que isso? Vamos apedrejar Jeremias? Ele é um profeta de Satanás? Não, ele é um profeta de Deus, porque a vida dele é uma vida frutífera. Porque a mensagem dele é uma mensagem viva e eficaz, feito a Nachaire. Eu não vou rejeitar o ministério de Jeremias, porque ele profetizou 70 anos de cativeiro babilônico, e o povo ficou 76 ou 78, conforme o cálculo aí dos teólogos e dos arqueólogos bíblicos. Mas ele errou na profecia, ele não errou. Ele falou da parte de Deus o que tinha que falar. Não é uma profecia absoluta, é uma profecia permissiva e condicional. Por que o povo está indo para o cativeiro? Para gerar fruto de arrependimento. 70 anos e não gerou fruto de arrependimento ainda. Ok, vai continuar preso. O propósito da profecia não se cumpriu. Então não faz sentido o povo ser liberto. Daniel vai encarar a regra dos 9. Daniel 9, Esdras 9, Neemias 9, para gerar arrependimento na psique e eles poderem voltar para Jerusalém. Mas isso não acontece porque o tempo cronológico da profecia de Jeremias acabou. Isso acontece porque o propósito espiritual pelo qual aquela mensagem foi profetizada se correspondeu com fruto de arrependimento. Embora que no cronológico os 70 anos já haviam se cumprido. E isso não diminui em nada o profeta Jeremias. Mas é uma profecia que não se cumpriu da forma como foi profetizada. E é um homem de Deus. Daniel, capítulo 9, versículo 1 a 3, diz assim: eu li os manuscritos do profeta Jeremias e pelos cálculos cheguei à conclusão dos 70 anos de profecia. Há umas traduções que dizem, cheguei à conclusão de que são 70 anos. E tem outras traduções mais antigas que dizem, cheguei à conclusão de que os 70 anos já haviam se cumprido. A Sociedade Bíblica usa um pouco de equivalência dinâmica e dá uma manipuladinha ali, conforme a versão da Bíblia que você tem nos dias de hoje. Outro personagem bíblico que profetiza e a profecia se cumpre manca, não se cumpre bem do jeito como ele profetizou, se cumpre parcialmente do jeito como ele profetizou. Elias. Elias é um camarada que em 1 Reis capítulo 21, versículo 17 em diante, profetiza a morte de Jezabel.
Ele dá um decreto de juízo de como Jezabel vai morrer. Ele diz o local, ele diz a forma e ele diz agora o tempo em que ela vai morrer. A profecia que Elias profetiza sobre a morte de Jezabel, ela tem esses três elementos. O local, vinha de Nabote. O modo, comida pelos cães, atropelada pelo cavalo de Jeú, vai quebrar o pescoço porque os eunucos arremessam ela da sacada. Vai sobrar só as mãos e os ossos. E o tempo, Elias profetiza que você vai morrer agora. Ele acerta em tudo, menos no tempo. Jezabel não morre nos dias do ministério profético de Elias. Para derrotar Jezabel, somente quem tem a porção dobrada do espírito de Elias. Jezabel só é derrotada nos dias do ministério profético de Eliseu. Elias já havia saído de cena, Eliseu já havia sido o profeta da nação, e nos tempos e nos dias do ministério profético de Eliseu, a profecia de Elias se cumpre, do modo e no local profetizado por ele, porém na janela de tempo diferente da que ele profetizou. Eu te pergunto, vamos apedrejar Elias? Vamos jogar fora todos os ensinamentos de Elias? Vamos dizer que Elias é um profeta do diabo porque ele profetizou a morte de Jezabel, deu um puxão de orelha? Ele está profetizando cheio de Deus. O nojo que Deus sente de Elias é o nojo que Deus sente de Jezabel, é o nojo que Deus está comunicando através da instrumentalidade do profeta Elias. É esse mesmo sentimento. E isso faz Elias um cara esquisito. Agora, Eliseu, em 2 Reis, capítulo 9, vê um profeta desconhecido repetir a profecia de Elias. Um jovem profeta, o nome não aparece nas escrituras, mas diz que ele repete o que Elias já havia profetizado em 1 Reis 21. E em 2 Reis 9, se cumpre nos dias do ministério do profeta Eliseu, discípulo, filho espiritual de Elias, porção dobrada do manto de Elias, a profecia. E Jezabel literalmente morre na vinha de Nabote, da forma como Elias profetiza, no tempo futuro, fora do alinhamento de tempo profetizado por ele. Então veja que existem coisas que Deus mostra um caminho de como vai derrubar aquele principado demoníaco. Mas quando vai acontecer depende da nossa mobilização, da nossa unidade, do nosso arrependimento, da nossa organização, da nossa capacidade de nos comunicar entre nós e trabalharmos alinhados com a profecia que foi dada. A profecia de Deus para a morte de Jezabel não é absoluta. Não vai acontecer porque Deus profetizou. Vai acontecer porque Deus profetizou e encontrou pessoas na terra para trabalharem e caminharem naquela direção, naquela estratégia, naquele apontamento profético de um trilho de maturidade que Deus falou por inspiração profética. Nós podemos fracassar e aí a profecia não se cumpre nesta janela de tempo. Deus vai ficar procurando uma geração em que essa profecia vai se cumprir. Quantas profecias de avivamento tem para a tua igreja, para a tua cidade e até hoje não se cumpriram? Porque em cada ciclo, em cada janela de tempo, ele procura líderes correspondentes, dispostos a guerrear, dispostos a morrer por essa convicção, por este avivamento, por esta causa. Por fim, existe um terceiro personagem bíblico que profetiza, e a profecia dele é questionada, se é Deus que falou por ele, se ele falou da sua alma, se ele falou da sua mente, da sua psique, se realmente era Deus falando ali, ou se era o diabo, ou se era o homem na sua faculdade humana falando. Que é Isaías 38, versículo 1 a 5, quando ele vai diante do rei e dá uma palavra de puxão de orelha, dá uma palavra de arrependimento e dura, dá uma exortação, um cajado. Ele tem um sentimento de Deus dentro dele, ele comunica o sentimento de ira, de raiva, de juízo de Deus para o rei e vai embora. O rei apresenta um fruto de arrependimento. O rei se quebranta. Quando ele está lá no pátio, indo embora já do palácio, Deus diz, Isaías, volta lá, vai profetizar a segunda parte dessa mensagem. E aí ele diz, sabe uma coisa? 10 minutos atrás eu profetizei que você ia morrer, e agora Deus está dizendo que você vai viver mais 15 anos e depois você vai morrer. Então as pessoas leem esse texto e dizem, puxa, Isaías é bipolar, Isaías não é o homem de Deus, o ministério profético é coisa do diabo, o ministério profético não é uma coisa séria na Bíblia, no Novo Testamento, o ministério profético é só para o Antigo Testamento. Bobagem. Isaías, ele debaixo da unção de Deus, dá o puxão de orelha,
e debaixo da unção de Deus ele volta lá e comunica para o rei que aqueles minutos, instantes em que o rei se quebranta e se arrepende diante de Deus foi suficiente para que Deus revertesse a sentença de morte em uma sentença de prorrogação, mais 15 anos de vida sobre a tua vida. E ele se move nessa experiência. Você vai agora jogar fora o ministério profético de Isaías, vai agora descredibilizar Isaías, vai dizer que Isaías não é um profeta de Deus, Isaías é um profeta do diabo, Isaías é um profeta que não deve ser levado em consideração, porque aquela profecia, ele profetiza de um jeito e 10 minutos depois ele muda o conteúdo da profecia radicalmente. Não, eu vou receber o ministério profético de Isaías, porque a vida de Isaías é uma vida de frutos. Conhecereis a árvore pelos seus frutos, Jesus disse, Mateus capítulo 7, versículo 16 em diante. Então, esta maturidade de receber uma palavra profética por uma vida de frutos, por um conteúdo na sua essência, o conteúdo macro do ensinamento que está dado, não porque xingou ou não xingou, falou ou não falou um palavrão, puxou ou não puxou a orelha de alguém, é uma maturidade que somente os filhos de Deus com estrutura emocional e espiritual bem fundamentados na palavra de Deus conseguem. Os tolos, os frequentadores de igreja, os bestas, não conseguem. Eu sei que Jesus diz, ai daquele que chama o seu irmão de tolo, eu sei. E eu muitas vezes peco e correspondo negativamente nesse aspecto. Você pode ser mais espiritual do que eu, você pode ser melhor do que eu, você pode pegar a essência do que há de bom no meu ministério e ir mais longe do que eu. É isso que eu falo para todos os pastores que são discípulos do nosso ministério, estão filiados à nossa rede de mobilização missionária. Eu digo, você não precisa ser tão louco como eu. Você pode ser melhor do que eu. Você pega a essência do que eu tenho de Deus para comunicar a você e corrige o aspecto da alma, o aspecto humano, o aspecto do temperamento, o aspecto do meu perfil psicológico. Mas não espere de mim uma maquiagem, não espere de mim uma máscara, não espere de mim um teatro. Eu tenho que ser o mais transparente possível e ser transparente é mais importante do que ser político e teologicamente correspondente às expectativas do marketing, da identidade dos religiosos que me assistem. E exatamente por eu fazer questão de afrontar e gerar desconforto nos religiosos, eu faço questão de muitas vezes usar palavras duras, falar palavrão, falar frases de efeito que vão deixar o cara acordado, vai deixar o cara com a orelha em pé. Sabe? Isso é perfeitamente bíblico. Deuteronômio 23:13, Deus ensina a Moisés como é que o povo deve fazer fezes, cocô. Tá vendo como sou artificial? Eu não sou o cara que fala fezes. O que eu tenho que ler é Deuteronômio, capítulo 23, versículo 13, e dizer para você, ali nesse versículo, Deus ensina o povo a cagar. É assim que ele está ensinando. O soldado tem que ter a espada e tem que ter uma pá. E você vai perguntar, por que Deus está inspirando Moisés a escrever isso na Bíblia? Porque tem milhares de pessoas na África morrendo por falta de saneamento básico. Aqui no Nordeste as pessoas morrem por falta de saneamento básico. E se está na Bíblia, ainda que você não tenha estrutura ou maturidade para entender e discernir, se está na Bíblia, é relevante, é importante, não foi um erro, não foi uma falta ou uma falha de Moisés em documentar isso. E não falarmos sobre isso na igreja é covardia, é pecado dos pastores. Ai, a minha igreja não fala sobre masturbação, não fala sobre sexo, não fala com os jovens, com os adolescentes sobre doenças sexualmente transmissíveis. Pois é, por isso está cheio de filha de presbítero que engravida com 15 anos de idade, porque é um tabu, porque é um pecado falar sobre isso, porque falar sobre isso não é espiritual. Não, isso é tão espiritual quanto dízimo e oferta, ou quanto cura ou salvação em Cristo Jesus. Acreditar que a função da igreja é apenas salvar a alma é o grande erro. A função da igreja é transformar comunidades. E salvar almas é o primeiro passo nesse processo de manifestação plena do reino de Deus e da sua justiça. Sofonias capítulo 1, versículo 12, também chega um recado para os soldados só sentados sobre um muro. Era para falar em hebraico, falou em aramaico, era para falar no idioma, falou no outro. Fez questão de falar no idioma que os soldados entendessem, mas fala que eles vão se cagar nas calças. Fala que eles... É uma palavra chula, é um palavrão ali no manuscrito hebraico. Você vai traduzir por equivalência dinâmica na língua portuguesa e aí as sociedades bíblicas vão maquiar, vão mascarar, que na minha opinião é um erro das sociedades bíblicas. Quando a Bíblia diz Leviatã, é Leviatã. Não adianta traduzir por crocodilo, é Leviatã. Quando a Bíblia diz Belmonte, é Belmonte. Não adianta você usar de equivalência dinâmica e tentar tornar mais acessível a população
da pós-modernidade traduzindo por hipopótamo. Não, é Belmonte, Leviatã é Leviatã. Eu sou um crítico a muitos textos que as sociedades bíblicas, nas traduções mais recentes, usam por equivalência dinâmica para facilitar a interpretação. Não, eu acho que não facilita a interpretação, eu acho que empobrece o sentido original do texto. Quando o Novo Testamento fala em iniquidade, é iniquidade, não é injustiça. Injustiça é injustiça. Iniquidade é uma coisa 1000 vezes mais profunda e mais complexa do que o conceito de injustiça. Aí a Bíblia, o Novo Testamento, algumas versões aí mais recentes traduzem a palavra iniquidade por injustiça. Eu, particularmente, acho um erro. Acho uma infelicidade total. Mas consigo me relacionar com essas traduções bíblicas, embora eu não as uso e não as recomendo. Veja. Isaías 64:6. Isaías está cheio de um sentimento que Deus tem de nojo para com Israel, para com as obras de justiça, para com as obras que eles querem se auto-justificar diante de Deus. E Isaías, inspirado por Deus, diz: porque as vossas obras de justiça não passam de um trapo de imundície, de um absorvente feminino cheio de sangue, de um papel higiênico usado para limpar a bunda. É isso que no hebraico significa o conceito de trapo de imundície. É isso que Deus está inspirando Isaías a profetizar. E aí você escuta isso e se sente desconfortável e acha que eu sou do diabo. Bom, eu quero ver o que é do diabo, o que é de Deus e o que é da alma imatura do homem. O que é imaturo? Está cheio de pessoas, uma multidão de milhares e milhares de pessoas desviadas. Sabe por quê? Porque foram fundamentadas na superstição, não foram fundamentadas na palavra viva e eficaz, na Nashaire. A fé deles foi fundamentada no carisma e na eloquência da voz do pregador, e não na palavra de Deus. Leram a Bíblia e viram romanticamente todos os personagens das Sagradas Escrituras, mas não viram que Davi também era um safado, sem vergonha, que traiu o melhor amigo, o melhor soldado, o chefe da guarda do exército, e para transar, para fazer sexo, para adulterar com a esposa de Urias, Betseba. Só romantiza a parte boa da Bíblia. Não tem coragem de apresentar a verdade com os defeitos. Então cria-se mitos na cabeça das pessoas, achando que Gideão era um cara perfeito, andava nas nuvens como algodão doce. E aí, quando a Bíblia diz que Gideão conduziu uma geração a se prostituir em Ofra depois dele, eles passam rápido esse versículo e não tocam nisso. Falam dos aspectos de prosperidade de Salomão, mas não falam que Salomão começou bem o seu ministério e terminou muito mal, terminou corrupto, terminou praticamente num quadro de apostasia, terminou adorando a ídolos e levantando e permitindo que as suas concubinas, que as suas esposas levantassem altares de adoração a demônios nos altos montes. Juízes, capítulo 8, versículo 27. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço Gideão a sua casa. Gideão conduziu uma geração a se prostituir depois dele. Aí eles leem a Bíblia e só fazem o aspecto poético, romântico, eloquente, e não vem a verdade como ela deve ser ministrada. Aí você fica com a ideia de que ser evangélico e ser pastor é ser membro da Liga da Justiça. Você está procurando até hoje a Liga da Justiça. Como você não assume isso publicamente, você diz para as pessoas, eu estou procurando uma igreja para congregar. Não, a igreja não é a sala da justiça. Lá não tem o Thor, não tem o Homem-Aranha, Mulher Maravilha não está lá, Superman não congrega, e não existe uma igreja perfeita. A Bíblia é cheia de homens com inspiração divina, o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas, a graça de Deus superando a sua pecaminosidade, a sua inclinação adâmica, e um mais canalha que o outro. Ou tu acha que todo mundo que fez negócio com Abraão teve lucro? Você acha que ninguém fez negócio com Abraão e tomou prejuízo? Você lê a Bíblia e acha que todos os que compraram e venderam de Abraão, Isaac e Jacó saíram extremamente satisfeitos com as relações comerciais que tiveram com os patriarcas da fé. E que os patriarcas nunca tiveram vantagem comercial e nunca deram prejuízo a um potencial investidor ou um potencial cliente do seu empreendimento comercial da época. Você fica romantizando coisas que só existem na tua cabeça, porque na Bíblia não existe. Você acha que todo mundo que comprou tapete e tenda de Paulo, Priscila e Áquila no Novo Testamento ficaram satisfeitos com isso? Você acha que Paulo, Priscila e Áquila nunca tiveram que dar assistência técnica a uma tenda, a um tapete que deu algum problema e que tiveram que melhorar e pedir perdão e pedir desculpa e corrigir mais tarde?
Você vive num mundo de romantismo teológico, num mundo de poesia bíblica. Só que esse mundo não existe. Só na eloquência do pregador que enfeitiçou a tua mente. Quando você cai na realidade dos relacionamentos com os irmãos, você empresta dinheiro e ele não te paga. Ele te pede emprestado e fica devendo. E aí você se desilude com homens, você se desilude com relacionamentos, e aí você abandona a própria fé em Deus. Porque no fundo, a tua fé nunca esteve fundamentada em Deus. Você nunca teve a revelação de Jesus o Cristo. Você só se tornou um prosélito frequentador de templos. Por uma fase você fica trocando de templo, né? Troca de igreja, troca de denominação, chega uma hora que você abandona tudo e embota o espírito, embota as faculdades da alma. Enfim, eu te dei vários textos aqui. Por exemplo, Isaías 36, 12 e 13, também uma mensagem grosseira para os soldados que estão em cima do muro. Semelhante a Sofonias 1, 12. Te dei vários textos aqui, mas eu vou encerrar com esse. Jesus no Novo Testamento. Você vai dizer, mas tem muito texto aí do Antigo Testamento. Tá. Jesus no Novo Testamento conversa com a mulher Cirofinícia e chama ela muito carinhosamente de cadela. Jesus chamou a mulher Cirofinícia de cadela. Ela diz, mas meu Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que lhe caem da mesa. Jesus disse, eu vim para os judeus, não vim para os sírios fenícios. Mas tu está aqui enchendo o meu saco, torrando a minha paciência. Tá bom, eu vou te dar um pouco daquilo que Deus mandou eu vir fazer com Israel, e Israel está me rejeitando. Mas você, como Ciro Fenício, está recebendo. Ciro Fenício era um povo rico, era um povo nobre, era um povo erudito, era um povo arrogante, era um povo tão conceituado quanto os gregos, tão elitizado quanto os gregos. Jesus afronta aquela mulher. Jesus é deselegante com aquela mulher. Jesus política e diplomaticamente nos relacionamentos naturais está sendo deselegante com a mulher cirofinícia. Mas depois da lapada, da palavra dura que ele dá, ela se quebranta, em vez dela endurecer o coração. Em vez da cerviz dela enrijecer, ela se amolece e ela se assume como cachorrinho e diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, caem no seu Senhor. E aí ele abençoa ela, aí ele ministra ela. E o que você acha que todo pastor tem que massagear o teu ego e puxar o teu saco porque você vai dar um dízimo, um envelope de R$50 para ajudar ele a pagar o aluguel? Acorda, cai na real, vai ler Bíblia do jeito que Bíblia tem que ser lida e não ler Bíblia, interpretar ela da forma folclórica como enfeitiçaram a tua mente ao longo desses anos de denominacionalismo fracassado. Mas eu vou te dar um segundo texto. Jesus, em Mateus 21, 31, fala que no reino de Deus as prostitutas e os publicanos vão anteceder aqueles fariseus na sala do banquete, na sala do trono. Aí a sociedade bíblica, por equivalência dinâmica, pega essa frase que Jesus disse e traduz por meretrizes. Que coisa linda! Dá um tapa na orelha da equipe de tradução. Jesus não falou meretrizes. Jesus não falou prostituta. Imagina Jesus comunicando com as multidões. 5.000 pobres de alma, pobres de espírito, pobres financeiramente, esperando com fome a multiplicação do pão e do peixe. Aí você visualiza Jesus se comunicando com pescadores. E aí Jesus vai ser eloquente, né? Jesus vai falar com vocabulário culto, acadêmico. Não, Jesus é um ratinho, cara. Jesus é um apresentador de TV feito um ratinho, falando uma linguagem que o povo entende. Falando uma linguagem que o povo recebe. Talvez com as viúvas ricas que financiavam o seu ministério, com os senadores romanos que receberam a Jesus como Messias, com eles Jesus falava numa linguagem mais erudita, mais sofisticada. Mas com as multidões, nunca que Jesus falou meretriz. Jesus falou quenga. Jesus usou a palavra puta. Jesus usou a palavra vagaba. E no reino de Deus até as piriguetes e os publicanos vão entrar antes de vocês, seus fariseus miseráveis. E não acha que eu estou forçando a barra, porque o grego koiné, que é para onde o Novo Testamento converge, os manuscritos, a Septuaginta, o grego koiné, ele é koiné porque é o grego chulo, é o grego popular. É o grego falado pelos soldados. Imagina, 10 mil, 20 mil, 50 mil soldados romanos passando uma mulher boazuda com as coxas de fora.
Tu acha que os soldados vão tratar ela com elegância? É feito pedreiro, vão assobiar, é o grego culto ou é o grego do baixo escalão? O grego koiné é o grego da linguagem popular, que o soldado fala, não é o grego falado pela aristocracia, pela elite grega. Não. O Novo Testamento é traduzido para uma linguagem popular, que o povão consiga entender o que Jesus está dizendo. Tenho certeza que no grego koiné, no manuscrito original, quando diz Mateus 21:31, Jesus não usa a palavra meretriz. Há sociedades bíblicas para elitizar, para embelezar, para vender a ideia de um Jesus erudito, traduziram a frase por meretriz, mas ele não falou meretriz. Pergunte para ele nas suas orações. Ele falava a linguagem que o povo entendia. E eu não me sinto nem um pouco desconfortável se alguém ler Mateus 21:31 e dizer que Jesus falou puta, falou quenga, ou qualquer outra expressão regional que aí no teu contexto socio-geográfico as pessoas entendam. A Bíblia deve ser comunicada na linguagem que o povo entende e não na linguagem que os teólogos acham ideal. Essa era a máxima de Martinho Lutero com a Reforma Protestante. E veja como a igreja ficou enfeitiçada por frases de efeito, superstição, por falsa espiritualidade. Eu vou terminar com isso. Porque esse ano é um ano de vocação política e vocação judiciária. O vídeo anterior a gente termina dando uma palavra dura para os juízes, para os políticos. E a vocação política é bíblica, é divina. Leia Deuteronômios 16, 18 a 20, Êxodo 18, 21 a 27, Deuteronômios 17, 8 a 13. Em especial Êxodo 18, 21 a 27 fala, escolhe homens. Eu vou ler aqui para você. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza e que ponham sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo e seja que todo negócio grave tragam a ti. Mas todo negócio pequeno, eles mesmos julguem, assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. E se isso fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz viverá no seu lugar. Ele vai estabelecer o comissionamento de autoridade. Em Números 11 a gente fala muito sobre isso, né? Os 70 que estavam no deserto, que receberam uma transferência de unção, uma impartição de espírito, da habilidade de Deus, da unção de Deus que estava sobre Moisés. E aqui fala sobre escolher pessoas para a posição de magistrados, juízes, agentes comunitários, políticos locais. Aqui é um rascunho do que nós chamamos hoje de vereador e de juiz. Promotores de justiça, oficiais de justiça, juízes de primeira instância. E os vereadores, que são as pessoas que estão no corpo a corpo, no trabalho comunitário com o povo, ouvindo as necessidades e tentando agir de uma forma coletiva, para suprir essa necessidade. Discernir o espírito dos juízes, discernir o espírito dos políticos é fundamental nos nossos dias. Havia um cara esquisito chamado Enéas, que hoje tudo que ele falou, tudo que ele gravou, as pessoas ficam assistindo os vídeos no YouTube e ficam reverenciando ele, dizendo, meu Deus, ele era um profeta, ele era um visionário, ele era um homem que tinha uma análise política para frente da sua geração. Agora, o Brasil está conseguindo entender o deputado federal Enéas. Mas existe um outro modelo de populismo político chamado tiririca. Tenta discernir a mensagem do Enéas e o espírito do Enéas. Tenta discernir o espírito do Tiririca e a mensagem do Tiririca. E veja a diferença grotesca entre um e o outro. Ambos são incompreendidos na sua proposta política, mas um tinha um conteúdo relevante e o outro só tinha uma mensagem vazia. Rodrigo Botafogo, Davi Alcolumbre, governador Dória, governador Wilson, governador pernambucano Paulo Câmara, prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, são homens e mulheres
que estão aí na história da política brasileira, deixando a sua contribuição, o seu legado, mas que precisam ser discernidos, tanto no natural quanto no espiritual, na sua mensagem como nas suas atitudes. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A medida da iniquidade do cálice que transborda na presença de Deus em relação ao que vocês estão fazendo está prestes a transbordar. Deus está sentindo nojo, porque vocês não amam o povo, não estão comprometidos com o bem-estar social do povo, mas estão comprometidos em um golpe de Estado. E esse golpe já faliu. Ao governo de vocês e sobre a vida de vocês, nós decretamos, Daniel capítulo 5, Mené, Mené, Tekel Ufarzan. Assim como Dário recebeu Mené, Mené, Tekel Ufarzan sobre o seu reinado, vocês também terão a mesma experiência de Dário, a mesma experiência de Nabucodonosor. Não pense que é porque Deus odeia vocês, não. Deus tanto ama vocês que quer fazer vocês comerem capim. Daniel capítulo 4 fala que Nabucodonosor ficou 7 anos comendo capim no pasto, para que vocês se arrependam, para que perecendo o corpo, quem sabe a alma se salve. Senão morre o corpo e a alma, aí está definitivamente lascado mesmo. Nós decretamos e desencadeamos profeticamente sobre a vida de vocês um processo de arrependimento pela pedagogia da dor. Um processo de arrependimento pela pedagogia da dor. Ainda que vocês desprezem essa palavra, o Espírito de Deus, a Nachaire, a lâmina cortante dos dois lados, a faca de açougueiro que corta as juntas das medulas do carneiro do holocausto, da oferenda, do sacrifício. Palavra viva e eficaz que esquadrinha e separa alma e espírito. Ela está agora cortando vocês. Nós decretamos que vocês briguem entre vocês, que vocês manifestem a vaidade, o orgulho, a arrogância, e entre vocês comecem a se comer, se enfraquecer. Nós declaramos agora, Mené, Mené, Tekel Ufarzan, o tempo de vocês multiplicarem o ministério da iniquidade chegou ao fim. Arrependam-se ou morram. Arrependimento ou morte. É sempre assim. Ele é tão bom que coloca o arrependimento na frente como a primeira opção. Deus continue a despertar o espírito de adoradores, intercessores, homens e mulheres de bem, para fazer com que esse Brasil refloresça. Esse ano é o ano de Deuteronômios 16, Deuteronômios 17 e Êxodo 18 estar nos nossos corações. Esses 3 textos que eu citei para vocês, leiam, releiam, multipliquem, compartilhem, porque escolher prefeitos, escolher vereadores é uma função sagrada, inspirada por Deus. Toda conspiração, toda tentativa de adulterar as urnas do TRE precisam ser profética e espiritualmente frustrados, porque no campo da articulação dos bastidores eles já estão prontos para adulterar os resultados das urnas, não tenha dúvida disso. Mas no profético, nós cremos que Deus pode gerar arrependimento ou gerar morte de todos os líderes do TRE regionais. Descubra o nome dos promotores de justiça, descubra o nome, o endereço, onde os filhos estudam, dos líderes do TRE aí na sua cidade, na sua capital, no seu estado. Essas informações são importantes. Você está orando, intercedendo e profeticamente proclamando que eles não vão conseguir adulterar as urnas, embora já estejam prontos para fazer isso. Declare, profetize, jejue, libere palavras nessa área para que o que está em oculto seja publicamente manifesto, para o que está adormecido desperte, para o que está programado para manifestar o ministério da iniquidade seja frustrado, e em vez do ministério da iniquidade seja manifestado ali a justiça, a verdade de Deus. Não creia no que é politicamente correto. Creia no que o teu espírito discerne. Pergunte para Deus, ele vai te revelar coisas secretos, ocultos, mistérios, que o noticiário vai estar falando uma coisa, mas o teu espírito vai estar discernindo exatamente outra. Receba de Deus a informação em relação à conspiração na sua região, provável, possível ou não, de adultério, a adulteração dos resultados das urnas do TRE. Essa é uma área que nós temos que começar a jejuar, a orar e a mobilizar a intercessão agora. Não na véspera de outubro. O grande pecado que nós, como igreja, cometemos é que nós jejuamos, oramos pelos candidatos no dia da eleição e pedimos um saco de cimento para eles. Mas depois eles passam 4 anos sem oração, 4 anos sem cobertura de intercessão, 4 anos sem jejum, sem clamor, sem ninguém apresentar a vida deles diante de Deus, para que durante os 4 anos eles tenham a mente lúcida para tomar medidas e decisões inspiradas por Deus.
Então a igreja só ora, só jejua, só faz vigília de oração na véspera da eleição para o candidato ganhar. Mas depois ele fica meio que exposto, sem cobertura de intercessão. Vamos mudar isso. Eu desperto o teu entendimento, a tua maturidade. Você que é pastor, você que é líder, você que é presidente de convenção, manda um WhatsApp para mim, vamos orar, vamos conversar. Você vai ver que eu sou esquisito, mas eu sou de Deus. E eu quero te servir em amor. Não seja marionete, nem papagaio de pirata, multiplicando frases de efeito e teologia sem vida. Anachaire, a palavra de Deus que é viva e eficaz, a espada de dois gumes, está descendo em nosso meio, está sendo revivificada, reativada, despertada em nosso interior. E com isso, nós temos autoridade para tirar a tampa da fossa e dizer: tudo que há de podre no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, no modelo de governo do PSB, suba o mau cheiro agora. Suba o mau cheiro agora, suba o mau cheiro agora. Assim como no estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa, era impossível o governador do PSB ser preso. E ele foi impeachmentado, foi preso e está derrubado. Assim nós declaramos que o mesmo se repita no estado de Pernambuco. Profetize junto comigo, declare: Mené, Mené, Tekel Ufarzan. Leia Daniel capítulo 5. Daniel 4 fala de Nabucodonosor, 5 de Dário. Mené, Mené, Tekel Ufarzan. Repete comigo. Mené, Mené, Tekel Ufarzan. Deus continue a glorificar o seu nome através da tua vida, da tua instrumentalidade. Deus siga abençoando, te dando coragem, inspiração para manifestar essa palavra, compartilhar esse vídeo e fazer com que o maior número possível de homens e mulheres, católicos, evangélicos, espíritas, matrizes africanas, se unam a essa verdade. Independente de você ter uma leitura teológica como a que eu tenho, você vai discernir a essência desse recado, a essência desse ensinamento, e vai ser um pequeno leão que vai reproduzir o grande rugido do leão da tribo de Judá. Jesus está rugindo nos céus e nós somos seus leõezinhos para reproduzir o som desse rugido ecoando nos bairros, nas favelas, nos presídios, nos hospitais, nas escolas, nas universidades, nos sindicatos, nas agremiações folclóricas. Nós somos os seus leõezinhos para reproduzir e replicar esse grande rugido que Jesus está rugindo no céu. Nós estaremos multiplicando fragmentos desse som como leões aqui na terra dos viventes. Somos seus leõezinhos e você não vai ficar calado. Ruja. Deus te abençoe abundantemente mais. Até o nosso próximo vídeo. Compartilhe e nos ajude a divulgar o canal. Forte abraço. Deus te abençoe.